Olá, tudo bem? O debate Unibrasil de hoje é especial. Vamos acompanhar a série de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de Curitiba, realizada pelo Unibrasil Centro Universitário, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, nos dias 15 e 16 de setembro. Serão 9 programas, com duração de 35 minutos. Cada programa com um candidato diferente, onde você, eleitor, poderá acompanhar as propostas de cada candidato para os próximos 4 anos. Antes de começar, vamos esclarecer as regras da sabatina acordadas com a equipe de todos os candidatos. A sabatina teve duração de 35 minutos. O tempo foi dividido em 3 perguntas sobre a candidatura, 2 perguntas sobre a vida da cidade e do cidadão e demais perguntas do auditório. Ao final da sabatina, foi concedido 3 minutos para as considerações finais do candidato. Você acompanha agora como foi a sabatina de Rafael Greca, engenheiro, urbanista, economista, escritor e poeta. Já foi vereador, deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado e ministro no governo federal. Coligado ao Partido da Mobilização Nacional, o PMN, seu número de campanha é o 33. A mediação é da jornalista Gisele Camargo e a sabatina você acompanha agora. Primeiramente, boa noite a vocês. A primeira pergunta para o candidato Rafael Greca. Boa noite, candidato. O senhor tem o apoio do PSDB, que é o partido do governador Beto Richa, mas o governador não tem tido presença em eventos da sua campanha, nem mesmo nos programas eleitorais da TV. Se eleito, qual o espaço do PSDB e do governador Beto Richa dentro da sua gestão? Boa noite a todos. Alô? Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Eu sou candidato por 7 partidos. Um deles é o PSDB, o outro é o DEM, o outro é o PT do B, o outro é o PSDC, o outro é o PTN e o meu pequeno PMN. Eu, na verdade, precisava de uma aliança para poder ter voz e vez na televisão, porque o sistema partidário em vigor assim exige. O apoio do PSDB não quer dizer necessariamente a obrigatoriedade do governador Beto Richa ou outras personagens do PSDB estarem no meu programa. Por que a senhora não pergunta por que o presidente do PTN não está no meu programa, ou por que o presidente do PSDC não está no meu programa, e assim por diante? Na verdade, eu tenho uma proposta de governo voltada para Curitiba. Eu fui para o pequeno PMN exatamente para desarmar o discurso eleitoral dessa coisa de direita e de esquerda, de governo contra os que são contra o governo, e para livrar o debate curitibano desse mau hálito que a política brasileira está vivendo com o processo do Lava Jato, com a destituição da presidenta da República, com todo esse noticiário que infelicita a alma brasileira. Inclusive, ontem, um noticiário grave de acusação e até iminência de possibilidade de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, como o meu partido é Curitiba, eu estou na televisão falando de Curitiba, porque a eleição é para os curitibanos. Eu já disse ao doutor Gustavo Fruita, no debate da Gazeta do Povo, que se ele tem problemas com o governador Carlos Alberto Richa, deve se candidatar a governador e brigar com o Beto Richa na próxima eleição, ou a governador ou a senador. Esta eleição é para discutir Curitiba. O povo de Curitiba está morrendo às portas das unidades de saúde 24 horas. O sistema de transporte de Curitiba está deteriorado. O rosto de Curitiba está desfigurado. O Jardim Botânico está escuro. Não foram capazes de trocar a fiação. Em várias ruas de bairro há a mais completa escuridão. O sistema de transporte tem madrugueiros que negam-se a comparecer nos pontos de ônibus
um menino, uma menina que vá para a balada ou que saia do seu trabalho ou até mesmo da faculdade, se for depois da meia-noite, pode levar até 2, 3 horas para chegar em casa. Há um processo inteiro de urbanismo, urbanidade e defesa da cidade a ser discutido. O prefeito Gustavo Frutti, no ranking de cidades eficientes, tirou o número 1212, 1212. Nós já fomos a melhor prefeitura do país. Hoje somos a 1212ª. Parece até um aviso profético para quem crê em numerologia. Se repetiu 12, vai mais para trás. Então, nesse sentido, eu sou candidato para resgatar a qualidade do serviço público municipal de Curitiba. E não tenho compromissos com erros alheios, e não apaguei do meu Facebook, a minha opinião sobre o episódio dos professores no centro cívico, e continuo pensando a mesma coisa, e não me foi exigido isso. Agora, quem veio me apoiar é que tem que explicar por que me apoia. O PSDB, no meu governo, terá o vice-prefeito, que é formidável, é o Eduardo Pimentel Slaviero, neto do governador Paulo Pimentel. Tem 33 anos, é pós-graduado nos Estados Unidos, é menino que já tocou SEASA, já tocou uma parte de marketing da Fundação Cultural. O irmão dele é o presidente da Associação Brasileira de Rádios e Emissoras de Jornal. O pai dele foi presidente da Associação Comercial e a mãe faleceu recentemente, era minha colega de colégio. É gente de Curitiba também. Ele é casado com a Paula Mocelin, que também é família de Curitiba, neta do Dr. Leônidas Mocelin, um grande oftalmolaringologista da cidade. Então, a nossa ideia é servir Curitiba e servir o povo de Curitiba. E mandar embora essa papagaiada desse discurso politiqueiro, que quer fazer de cada eleição um trampolim para outra eleição, e mais uma outra. Eu já fui tudo na República, menos governador e presidente da República. Eu só quero ser prefeito. E eu vou ser prefeito agora. Vamos para a próxima, candidato. O senhor tem pautado a sua campanha recordando obras da sua gestão como prefeito nos anos 90. Uma das suas obras, talvez a mais conhecida, sejam os Faróis do Saber. O senhor tem registrado o projeto do Farol do Saber em seu nome, embora eles tenham sido executados com dinheiro público pela prefeitura. O senhor não vê aí um conflito, talvez, ético em usar o nome Farol do Saber para prestar serviços privados por meio do Instituto Farol do Saber? De maneira alguma, porque eu jamais vendi um Farol do Saber. Os Faróis do Saber foram criados por mim, são a minha propriedade intelectual, e isso é mau hálito da alma do Gustavo Frutti e sua equipe, porque ele não criou nada para registrar no seu nome. Tudo que eu fiz no IPUC, mau hálito da alma é inveja. Inveja é o mau hálito da alma. Tá? Tudo que eu fiz no IPUC, Ruas de Cidadania, Faróis do Saber, Memorial da Cidade, Restaurante de R$1, todos os meus projetos têm a RT, Anotação de Responsabilidade Técnica, no meu nome, pois eu sou engenheiro urbanista, eu tenho esse direito. Seria crime se eu vendesse royalties do Farol do Saber, coisa que eu nunca fiz. Então, eu não acho desonestidade nenhuma. Desonestidade é a gente se esconder, dizer que fez uma coisa que não fez. Ou desonestidade também é passar uma prefeitura inteira sem ter feito nada. Ok, vamos para a próxima questão. O candidato menciona em seu plano de governo que pretende fazer Curitiba voltar a ser uma referência de transporte público para o mundo. De que maneira isso pode ser feito? O senhor é a favor do projeto de lei que pretende regulamentar o funcionamento de serviços como o Uber, por exemplo?
Como será a relação da sua administração com o governo do Estado para resolver aí esse imbróglio do transporte público coletivo e da reintegração entre Curitiba e região metropolitana, um problema que tem atrapalhado os curitibanos? Há um veso de confusão na sua pergunta. O Uber é transporte privado, que envolve um sistema privado de internet e um sistema privado de operação de carros privados. Tá? Transporte público é transporte coletivo urbano. Eu pretendo colocar um ônibus no ponto a cada 15 minutos, um ligeirinho a cada... um expresso a cada 10 no terminal e um ligeirinho a cada 5 minutos, aliás, como já foi, e foi muito bem feito. Eu pretendo criar aplicativo de maneira que você possa, aqui dentro da sala de aula, saber qual ônibus está chegando ali na rua Konrad Adenauer e a que horas você pode pegá-lo. Eu pretendo restabelecer a reposição da frota. Eu pretendo dar gerência eficiente ao trânsito e ao transporte, mandando embora os comissários do PT que, sem entender de Curitiba, vieram querer mandar na URBS. E eu pretendo ainda restabelecer a ideia de um novo modal de transporte, não necessariamente o metrô enterrado, porque a turma que queria enterrar o metrô está presa em Pinhais. Não vai dar para fazer mais o metrô agora. Estão todos lá, em Pinhais, liderados pelo Marcelo Debrecht. Então, eu pretendo fazer um transporte de superfície, de preferência com uma nova energia. Pode ser tanto a energia elétrica solar, como a energia elétrica oriunda do biogás, com o aproveitamento de lixo orgânico e do lodo de esgoto das estações de tratamento da Sanepar. Eu pretendo colocar Curitiba num novo patamar de sustentabilidade. Vou começar usando o eixo da linha verde. Se puder fazer o contorno ferroviário, eu vou colocar dentro do trem, no eixo do trem, que começa lá na porta do zoológico, vem para o Jardim Paranaense, depois para o Boqueirão, para o Uberaba, entra na cidade, vai em direção ao Cristo Rei, ao Estriboaú, e chega lá em cima, na Cachoeira, para depois ir em direção ao Almirante Tamandaré, a Itaperuçu e a Rio Branco do Sul. Se não der para fazer esse eixo, vai ficar como uma diretriz de sustentabilidade. Vou também lidar com a requalificação do anel do Inter 2 e vou retomar a ideia das vias conectoras, que são as vias transversais da cidade, porque nós temos muito só norte-sul, eixo norte-sul. Agora, até a linha verde ficando pronta, coisa que o Gustavo Fruit também não conseguiu fazer, terminar a linha verde, mas nós havemos de terminá-la, porque eu me conheço, sei que termino a obra, nós vamos fazer vias transversais nas conectoras e também fazer a transversalidade das travessias da linha verde. Eu vou botar essa cidade para funcionar de novo com os meus colegas engenheiros e arquitetos e urbanistas da Prefeitura de Curitiba e com a mocidade que das novas gerações queira contribuir para o bem dessa cidade. Candidato, mas sobre a reintegração entre Curitiba e região metropolitana? Vou reentregar no primeiro dia de governo, porque se eu tenho algum ônus de estar com o partido do Beto Richa, eu vou ter o bônus de fazer um acordo. E sobre o Uber? Sobre o Uber, eu acho que não adianta você me perguntar, porque é uma coisa que não me diz respeito. Se eu fosse o prefeito hoje e proibisse o Uber, metade da plateia ia me fazer uma pernáquia porque ia chamar o Uber no seu celular. E eu ia fazer o quê? Vocês vão andar do mesmo jeito de Uber. Se eu proibir ou se não proibir. É de um ridículo atroz essa discussão. Até perguntar isso para um candidato local não é bom. Porque, veja, não depende de mim.
Vou anotar a sua sugestão. Vamos para a próxima pergunta. Tá bom. O senhor afirmou que pretende revitalizar 6 bairros, sendo Cajuru, Uberaba, Boqueirão, Sítio Cercado, Umbará e Caximba. Em relação aos demais bairros da cidade, o senhor afirmou que a sua gestão irá realizar uma acupuntura urbana. Qual que foi o critério de seleção para a revitalização desses 6 bairros e o que significa acupuntura urbana? É uma intervenção rápida e pontual aonde está ruim. Isso é acupuntura. Se você está com dor na vesícula, o ponto é aqui, ó, no cantinho do cotovelo. Se enfia uma agulhinha ali, fica boa. Eu faço acupuntura sempre. Se beberem demais, apertem aqui, ó. É uma beleza. Já vem um pequeno arrotinho e a vesícula já começa a funcionar. Então, a acupuntura urbana é a condição de você fazer uma intervenção onde está ruim. Por exemplo, aqui nesse bairro, a acupuntura urbana é fazer um viaduto no acesso ao Unibrasil, na Vítor do Amaral, com a Konrad Adenauer. Agora, os bairros novos são necessidade. A Caximba está com uma favela chamada Portelinha, em Palafitas, aonde o rio Barigui deságua no rio Iguaçu. O aterro está sendo feito com lixo urbano e com lodo. É uma coisa absurda. É a razão da minha candidatura a prefeito. Eu fui a um culto numa igreja evangélica no final do ano passado e vi as palafitas de Curitiba, a herança dessa gestão, que não deu certo. E daí resolvi, cheguei em casa e pedi para a Margarita se ela me deixava cometer a loucura de ser candidato a prefeito. E a Margarita, que me ama muito, mas ama também a nossa Curitiba, disse, pode ser. Vamos enfrentar. Porque palafita em Curitiba não precisa. Periferia de Manaus, no Rio Barigui, não precisa. Tá? Os outros bairros novos, Umbará, é uma necessidade de ter malha viária maior do que a única rua Nicola Pelanda que tem lá. Dá para fazer 2 ruas paralelas a Nicola Pelanda. O bairro novo do Boqueirão e do Uberaba, ele vem na ideia de um projeto novo que eu quero virar a cidade para o Rio Iguaçu. Desde aqui até o zoológico, nós já viramos a cidade para o Rio Barigui, com o Tanguá, o Tingui, o Barigui, o Parque da Fazendinha, o Parque Cambuí, o Parque Mané Garrincha. Agora eu quero virar a cidade para o Rio Iguaçu. Nós criamos 2 áreas de contemplar os rios e com isso fazemos uma nova diretriz de urbanização. O bairro Novo do Centro é porque o bairro que eu nasci, o Alto de São Francisco, virou uma Cracolândia. E uma bomba relógio armada por um grande incêndio, aquele fundo das igrejas ali do Rosário, presbiteriana, luterana, a Igreja da Ordem, a Catedral, é um lugar chechelento, tá horrível aquilo. E também aquela baixada do rio Lavapés, que é a rua Trajano Reis, com a rua Inácio Lustosa, está pedindo uma intervenção urbana. Eu pus no meu plano de governo porque eu vou ser prefeito para fazer. Não vou ser prefeito para ocupar a prefeitura, para ganhar cargo em comissão. Eu vou fazer uma transformação urbana. E vou usar o Instituto das Operações Urbanas em conjunto com a iniciativa privada. O bairro Novo do Centro, eu quero que seja uma espécie de grande coworking, uma incubadeira de startups, um espaço de trabalho coletivo, um bairro da juventude, inclusive com aluguel social para a moradia de moças e de rapazes, de preferência sem automóvel. É uma ideia. Vamos ver se a gente consegue materializar. Ok. Em relação à segurança pública, o senhor menciona em seu plano de governo que irá priorizar a atenção à microcriminalidade, um elemento associado ao tráfico de drogas.
O senhor poderia expandir o conceito de microcriminalidade? E o senhor acredita que a questão do tráfico de drogas é exclusiva da segurança pública? É o quê? Exclusiva da segurança pública. Veja, a microcriminalidade é o guri que rouba a tua corrente para depois vender pelo que ela até nem vale, ou menos do que ela vale, para comprar o crack na esquina. Ou que rouba a bolsa da senhora, ou rouba eletrodomésticos das casas, para às vezes vender por muito menos do que vale. Então isso é microcriminalidade. O policiamento de vizinhança pode resolver isso, policiamento de proximidade. Dá para criar uma central de captação de alarme e pontos de pânico em todos os próprios públicos e também dá para vender esses pontos de botão de pânico para o comércio, para a indústria, para as famílias, por plano comunitário. E com isso, o efetivo da guarda, que é pequeno para o tamanho da cidade, e o da polícia também, que é pequeno para o tamanho da cidade, poderá ser potencializado, porque através de uma sala de situação vai se saber aonde está havendo problema e vai se mandar a patrulha. Isso é policiamento de proximidade. Para isso vai ter que ter o uso da sala da central da Copa, que foi feita por 60 milhões e que está sem uso. E para isso vai ter que ter também uma prefeitura que não durma, que tenha capacidade de permanecer 24 horas funcionando, ligadona para cuidar da cidade. E para a moçada eu quero fazer a balada protegida. Aqui na balada sertaneja, lá na minha rua, porque eu moro agora em plena zona do Agrião, né? Eu moro na Vicente Machado. Eu vejo vocês lá de cima, ó. Deus te vê. Eu estou lá no meu terraço olhando todo mundo. E eu acho que aquilo é bonito, é bom, mas tem que ter uma presença policial ou da Guarda Municipal para que vocês se sintam seguros e sejam protegidos. Na Vicente, na Itupava, em Santa Felicidade, no Centro Histórico, no Largo da Ordem, aqui no Point Sertanejo, aqui atrás, para que a festa da vida não seja marcada pela notícia do corpo estendido no chão. Bom, candidato, como sobrou tempo da sua fala, descontando os 3 minutos de considerações finais, nós vamos ter perguntas da plateia que foram selecionadas. Com o maior prazer. O senhor propõe um aplicativo para consultas na rede de saúde. Isso é viável e adequado para idosos e para a população mais pobre? Claro que é, minha gente, porque vocês compram passagem de ônibus e de avião por aplicativo. Por que não pode marcar o lugar na frente do médico, no posto de saúde? É facílimo de fazer isso. Tá? Os idosos terão cursos nos faróis do saber, nos auditórios das ruas de cidadania, nos liceus de ofício, nos grupos de terceira idade, cursos de alfabetização digital. E também haverá totens nos pontos da prefeitura, nos pontos públicos, para a marcação de consulta de quem não tiver a menor possibilidade de inclusão digital. Nós vamos apoiar esse sistema. Me parece muito mais acertado do que mandar velhos ficarem às 3 horas da manhã na porta do posto de saúde esperando que o posto abra. Não acha melhor o velhinho não tomar sereno? Ok, vamos para a próxima pergunta. Por favor, isso acaba descontando o tempo do candidato. Eu adoro palmas, podem bater palmas. Fale. Mais uma pergunta. Recentemente saiu uma reportagem sua dizendo que as mulheres deveriam ser amadas e não empoderadas. Curitiba é a 4ª cidade do Brasil mais violenta para as mulheres. O que o senhor pretende fazer? Quais as políticas públicas em defesa dos direitos das mulheres? E a pergunta termina questionando se o senhor já ouviu falar sobre feminismo. Claro que sim. Margarita é uma grande defensora da ideia do empoderamento das mulheres. Não sei se sabem,
a primeira casa de suporte para a mulher vítima de violência ou em situação de violência, criada no Brasil, chamava-se Pousada de Maria e foi coisa da Margarita. E aconteceu no meu governo. E ficava aqui, perto do albergue da Federação Espírita, no Jardim Botânico, ali no fundo do Jardim Botânico. Essa Pousada de Maria é que depois instruiria outras Pousadas de Maria em São Paulo, em Belo Horizonte e em Salvador, e que depois deu base para a política da Casa da Mulher Brasileira. A minha gestão já titulava os terrenos no nome das mulheres. Eu fiz o programa Mãe Curitibana e também fiz o programa Pró Mamãe, e todos os programas da minha gestão davam preferência para as mulheres, inclusive o de suporte à terceira idade se chamava Vale Vovó. Eu provoquei o jornal Metrô a ideia de que as palavras da moda, empoderamento, sustentabilidade, mobilidade, são tudo coisas que Curitiba já fez e que até ensinou o mundo a fazer quando ganhou o Prêmio Mundial do Habitat há 20 anos atrás. Mas a máscara semântica, a máscara das palavras novas não serve nada para um prefeito. O prefeito existe para fazer. E eu, que já fiz, não preciso ter medo de falar. Eu posso amar. Agora, basicamente, eu não sou comunista. Eu acredito que o amor é mais forte do que o poder. Então, mulher amada é melhor do que mulher empoderada. Ok. Próxima pergunta, ainda uma pergunta do público. Ao falar em melhoria da saúde pública, qual seria o plano orçamentário para resolver o problema? Pois com os problemas que o país vem enfrentando e a demanda pelos serviços aumentando cada vez mais, isso acaba gerando um maior impacto orçamentário. Em contrapartida, a arrecadação diminuiu devido à crise financeira. E aí, candidato? É o saco de desculpas do Gustavo Fruit e vamos fechar ele agora na eleição. Vota 33 e o prefeito não dá mais desculpa para vocês. Começa a fazer, tá? A ideia é a seguinte: com o mesmo orçamento atual da saúde pública, que não é pouco, é 1 bilhão e 600 milhões de reais, nós restauraremos a condição de atenção primária à saúde com programas de diabetes, de cardiopatia, de hipertensão e de atendimento em casa dos doentes crônicos, coisa que nós já tivemos e perdemos nessa gestão. Vamos restaurar a qualidade dos postos de saúde de bairro e vamos devolver às UPAs ou postos de saúde 24 horas a condição de centros de estabilização dos doentes em não mais do que 24 horas. Por que o nome 24 horas? Porque em até 24 horas, quem entra num lugar de urgência e emergência tem que estar dentro de um hospital. Porque não é possível imaginarem que UPA é hospital. Aliás, UPA hoje é uma coisa da Idade Média, porque misturam ali gente que levou tiro com gente que está com hipertensão, com gente que está tendo infarto, com gente com crise renal, com gente que está tendo derrame, com uma pessoa que está em surto psicótico, com um narcodependente amarrado por panos numa cadeira enquanto não é estabilizado, e tudo ao mesmo tempo e tudo no mesmo lugar, e é um congresso mundial de micróbios e bactérias. A diretora do Hospital Cajuru me disse que as pessoas vêm das salas da UPA muito mais doentes para o hospital do que estariam se não tivessem passado pela UPA. Então, nós vamos fazer medicina de verdade. E para isso nós vamos fazer com que os hospitais da rede de Curitiba, a Venerável Santa Casa, o Hospital do Trabalhador, o Hospital Erasto Gettner, o Hospital Pequeno Príncipe, o Hospital
Vita, o Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os hospitais da cidade tenham leitos de SUS. A minha ideia é aumentar os leitos de SUS no primeiro ano, primeiro em 200, e mais 100 leitos de UTI, portanto, mais 300 leitos, até nós chegarmos já no segundo ano aos leitos que Curitiba perdeu na gestão Fruit. Foram fechados, conforme o Ministério da Saúde no seu site, 576 leitos de SUS na gestão do Gustavo Fruit. Sabia? O mais grave é o seguinte: eles entregaram ao povo, por um conceito, moderno, inglês, a ideia da autopercepção da doença. É você que se declara doente, não é o médico que te examina. Isso pode ser muito moderno, mas não é adequado para a nossa realidade. Nós não temos condição de decidir, o nosso povo culturalmente não tem condição de decidir a autopercepção se está doente ou se está saudável. Também é preciso fazer centros de estabilização para doentes psicóticos e para narcodependentes e tirá-los da Rua 15, né? O governo Fruit colocou um homem chamado Seu Santinho, morando de abril de 2014 até um pouquinho antes de começar o horário eleitoral, na sala de urgência e emergência da UPA da SIC. Você acha que lugar de urgência e emergência de pronto-socorro é casa de morada de idoso carente e demente ainda? As enfermeiras filmaram o Seu Santinho, me mandaram, eu botei no Facebook para vergonha do prefeito. Ok, próxima pergunta. A gente tem um minuto. Não tem nada, está uma desgraça, né? Tem que arrumar tudo. A gente tem uma última pergunta, o senhor tem 1 minuto para respondê-la sobre os moradores de rua, justamente como o senhor pretende dar condições para que eles se reintegrem à sociedade? Fazendo tudo que já fiz. Restaurante de R$1, ônibus da linha do Sopão, casa de socorro aos necessitados limpa e aberta, triagem social com diferentes tipos de albergagem, uma para drogatizado, outra para doente psicótico, outra para quem só veio do interior e ficou pobre na cidade, outra para travestis e gente da noite que se perdeu e empobreceu. É preciso haver triagem social para os diferentes públicos. E, ao mesmo tempo, educadores de rua e muito carinho com o povo que carrega sobre os ombros o peso da sua vida abandonada. Nós podemos e devemos fazer reinserção social. E os próprios moradores de rua, que não são do mal, que não são da Cracolândia, que não são narcotraficantes, quando eu ando na rua, me pedem que de novo haja albergues sem crack. Ok, candidato, a gente abre agora o tempo para as suas considerações finais. Bom, o carinho não é tudo, mas o carinho é o caminho. E tudo podem dizer de mim, mas que eu não amo essa cidade, não podem dizer. O amor é a condição da minha missão. Margarita e eu queremos, de novo, poder dedicar a nossa vida, num tempo de 4 anos, para servir a amada cidade de Curitiba. Nós nascemos aqui, somos de famílias daqui e pretendemos repousar aqui. Nós entendemos que a nossa cidade pode ser mais forte do que as dificuldades, que tendência não é destino, e me perdoem estes jovens deputados, inclusive a fashion candidata Maria Vitória, a prefeitura não é para principiantes, a prefeitura não é para aventuras, a prefeitura não é para o projeto político de um partido nacional, e a aliança do Fruit com o PT provou isso.
A prefeitura é para servir a mulher, o homem, as crianças, os jovens, os idosos, o povo da bendita cidade de Curitiba. Eu, Rafael Greca de Macedo, aos 60 anos, quero que se cumpra na minha vida a boa palavra do rei Salomão, quando muito sábio escreveu: nada torna o homem mais feliz do que fazer o bem enquanto vive. E esse bem que eu quero fazer a Curitiba, colocando a minha experiência de prefeito que ganhou o Prêmio Mundial do Habitat, não é nem passado, nem futuro, nem à direita, nem à esquerda, é agora e em Curitiba e pro bem de Curitiba. E viva Curitiba! Muito obrigada, candidato, pela sua participação. Cidade linda e amorosa, da terra de Guairacá, jardim luz cheio de rosas, coração do Paraná. Salve cidade querida, glória de heróis fundadores, Curitiba minha joia, feita de luzes e cores. Curitiba, nossa joia, feita de luzes e cores. E como a banda não veio, pam, param, pam, 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 param, pam, 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 pam. Viva Curitiba! Obrigado, boa noite. Seu tempo se encerrou, candidato. O debate Unibrasil especial fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se você perdeu algum dos nossos programas ou se quer acessar toda a programação da TV Campus, entre no nosso canal do YouTube, o TV Campus Unibrasil, ou no nosso site tvcampus.unibrasil.com.br.